Olá, queridos amigos, queridas amigas, Grupo Espírita Paulo de Tarso, hoje recebendo para debater, conversar, nos esclarecer e nos ensinar sobre os Vedas e tudo que diz respeito ao Oriente. Nosso irmão Marcelo Paturi, que é muito bem-vindo. E, Marcelo, aqui no Ocidente, né, vamos usar como referência a Bíblia, vamos usar como referência o Corão, né? Os estudos, as crenças, né, foram passadas de maneira oral aos discípulos, que, por sua vez, passaram para outros e para outros, na forma de salmos, histórias, parábolas, né? Você poderia fazer um resumo, ou falar a respeito de como é essa questão para os Vedas? Isso foi feito também de maneira oral, escrito depois? Como é que é esse processo para os orientais? Tá, maravilha. Antes de tudo, ó, essa Dani de Luna, que tá uma figurinha aí, ó, Dani de Luna, ela é safada, ela tá aqui, ó. Olha, tá ali, tá aqui do meu ladinho. Ela, ela podia ficar bem aqui aparecendo, mas E você, Paulo, como eu estava falando, você está com... Olha aí o mingau! Que maravilha! Ele está bonito, ele está com pelo assim, né? Assim, que maravilha, que legal. E você, como eu estava falando, Paulo, você está com uma cara muito boa, cara. Acho que esse processo todo de cirurgia e tudo, você te fez muito bem, viu? Tá... Falei, foi o banho, foi o banho. Foi o banho, é. Que legal. E agora a Norma está entrando aí. Oi, Norma. Como é que você está, menina? E aí? Que legal ver você. Hoje você não está com aquela figura da Grécia atrás de você, né? Assim fica melhor. Oi, Paturi, graças a Deus. Tudo bem? E você? Tudo tranquilo? Tudo maravilha, tudo que jóia. Que maravilha, que bom te ver aí. Igualmente, querido. Mandem um abraço para a Beth, que sempre está aqui, né? Mas hoje não está. Uhum. Hoje, Aí também é o seguinte, hoje a gente está no dia errado, né? Geralmente nosso dia é o primeiro sábado, né? Mas eu não pude, que foi a festa de 80 anos da minha mamãe. Ah, que bonito! Aí estamos aqui no sábado errado, mas nada está errado não, está tudo certo. E aí o Paulo fez uma pergunta bem legal, que dá panos para manga isso aí. Aí é o seguinte, os ensinamentos, Veda, a palavra Veda significa conhecimento, não é? E no início, os Vedas não dizem que data foi esse início, só dizem assim, tempos muito, muito, muito antigos, mas muito antigos mesmo. O conhecimento transcendental, ele foi revelado para nós, seres humanos, né? Ele foi trazido de muito alto mesmo, de outras esferas espirituais, talvez de outras esferas do cosmos, não daqui do planeta Terra, talvez de muito elevado mesmo. E, de alguma forma, esse conhecimento foi revelado. Aí, os Vedas até colocam a palavra em sânscrito, Shruti. Shruti significa escutar. Quer dizer, de alguma forma, nós escutamos, recebemos esse conhecimento, que é o Veda. Veda, então, é conhecimento. Nós recebemos o Veda, o conhecimento. O conhecimento para quê? Com que objetivo? Ixi, aí seria uma aula inteira só para isso. Mas, de uma forma assim, bem resumida, é o conhecimento do eu. Quem nós somos de verdade, o nosso eu infinito, a nossa essência infinita. Que se for pegar quem a gente é, vai desde a parte mais grosseira, que é o corpo, vai se sutilizando, a nossa parte de pensamentos e sentimentos, e vai sutilizando, né, se tornando mais sutil, até o nosso eu infinito. Algo que nós somos de verdade, que é imutável.
o nosso eu infinito. Esse eu infinito, com o passar dos séculos, foi sendo traduzido como Deus. Mas é uma tradução questionável, né? Então, essa comunhão com o nosso eu infinito, com quem nós somos de verdade, é o objetivo dos Vedas. E esse eu infinito também não é uma coisa relacionada só a mim, só a você, Paulo, só a Dani, a Norma. É todo mundo tem esse eu infinito. E esse eu infinito é igual. É de fato como se fosse, na interpretação védica, é de fato como se fosse o Deus mesmo, porque é Brahman, é aquilo que é o infinito de todos nós. Mas isso aí eu sei que ficou meio por alto, meio complicado, e eu vou chamar isso de eu infinito, mas também vou chamar de Deus. Mas lembrando que não é a figura de Deus como nós entendemos aqui no Ocidente. Não é aquele espírito superior separado que está lá no céu, sabe? Que nos rege, que nos cria. Deus, então, está relacionado ao nosso eu infinito. Bom, e muitas vezes eu vou chamar de Brahman também. Então, olha só, o conhecimento que nos foi revelado, foi trazido em tempos muito antigos, teve como único objetivo a nossa comunhão com esse eu infinito, com quem nós somos de verdade. A gente tem que conhecer esse eu infinito e temos que comungar com ele, até a gente ser 100% esse eu infinito. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, né? Quando a gente comunga 100% com esse eu infinito, comunga com Deus, comunga com Brahman. Então, o conhecimento era para isso. No início, ele foi revelado, assim, tum, como se fosse um download, tum. Então, como eu falei, os Vedas não dizem quando isso aconteceu, mas foi muito antigo. Talvez até em outras eras do planeta Terra. O planeta Terra já teve várias eras. Talvez não na era humana, foi numa era que talvez tenha até antecedido a era humana. Talvez onde a configuração dos continentes talvez fosse diferente, talvez o planeta fosse diferente. Bom, a partir daí, de quando a gente recebeu esse conhecimento, o conhecimento então é Veda. Quando a gente recebeu o Veda, o conhecimento, recebemos. Isso passou a ser transmitido de um para o outro, aqui na Terra. Uma pessoa passava para outra pessoa. Isso também por muito tempo mesmo. Foi sendo transmitido de pessoa para pessoa, de grupos para grupos. Exatamente o conhecimento como foi recebido. Esse passar de pessoa para pessoa, os Vedas chamam de Smriti. Smriti significa aquilo que foi lembrado. Então, primeiro a gente recebeu. A gente interiorizou aquilo e passamos de um para o outro por muito tempo. Aí, chegou um tempo que os videntes da época, e isso aconteceu lá pelo ano... Os historiadores divergem um pouquinho, mas os historiadores que eu curto mais, que eu acho que são mais sérios, assim, materialmente sérios, e um estudo mais consistente disso... Então, são esses que valem. Se são você esses acha sério, são esses que valem. Eles chegam à conclusão que é mais ou menos 1500 antes de Cristo. Mas tem outros historiadores que eles são mais religiosos do que historiadores, sabe? Que eles dizem que foi 3000 antes de Cristo. Nossa, é muita diferença, né? 1500 para 3000, né? Aí, mas esses que são mais estudiosos dizem que mais ou menos 1500 antes de Cristo, os videntes da época viram que no futuro
o mundo ia entrar numa era mais materialista, sabe? Que não ia dar tanta importância aos conhecimentos espirituais. E hoje nós vemos bem isso aqui, né? Eles falaram o seguinte entre eles: "Ih, galera, essa era mais materialista vai começar. E esses ensinamentos que nós recebemos, o Veda, o conhecimento recebido, posteriormente transmitido, Smriti, de geração para geração, de pessoa para pessoa, galera, isso vai se perder. Isso vai se perder. O que a gente vai fazer, pessoal? Aí eles tiveram a brilhante ideia de escrever tudo. Pegaram, assim, todos os ensinamentos e escreveram. E durante essa escrita dos ensinamentos, ela demorou 1000 anos. 1000 anos. As pessoas escrevendo os ensinamentos. Esses 1000 anos de escrita do ensinamento é o que se diz que é o período védico. Então, o período védico vai de 1500 a.C. até 500 a.C. Uhum. 500 a.C., o que marcou essa data foi o nascimento de Buda, né? Então, de 1500 até 500, 1000 anos, todo esse conhecimento foi escrito. E aí, dentro desse período védico, tem uma história, sabe? Tem um processo de como os Vedas foram escritos. E aí é uma aula bem interessante, né? O que rolou nesse período védico? Na primeira parte do período védico, nos primeiros 500 anos, era muito, como é que é? Era um conhecimento muito elitizado, sabe? Tinha uma escola ali, outra escola ali, outra escola aqui, e não era para a população toda, sabe? Eram grupos que lideravam, era um grupo de Brahmana. Então, o Brahmana é aquele que se dedica ao conhecimento espiritual. Nós aqui todos somos Brahmanas, que nós nos dedicamos ao conhecimento espiritual. Então, os Brahmanas, eles criaram, nos primeiros 500 anos, escolas isoladas, e um pouco elitizada até. Pronto, essa foi a primeira parte do período védico. Nossa, eu estou economizando muito essa história, hein? Na segunda parte do período védico, que foi do ano 1000 a.C. até o 500, aí se popularizou. Sabe? Os Vedas se tornaram mais para a população, aí veio o Patanjali, que realmente tornou isso bem público, as escolas deixaram de ser elitizadas, e surgiram várias literaturas, de interpretação dos textos védicos, sabe? E começou a virar da população. Maravilha. Então, esse foi o período védico. Acabou em 500 a.C. A partir daí, eu não sei se Buda nasceu 500 ou 300 a.C., esqueci. Mas o Google pode responder. A partir daí, acabou o período védico. E aquela pureza que existia na Índia antiga, meio que se acabou. Porque o início, na Índia, naquela época, era um país pacífico, só tinham eles, não tinha influências externas, eles estavam bem tranquilos para receber e escrever esses ensinamentos. Depois do ano 500, lá para os anos 300, aí começou a vir o Alexandre o Grande, né? Alexandre, que invadiu a Índia, depois vieram os muçulmanos, e a Índia ficou uma zona que não deu mais em nada. E hoje a gente tem essa Índia que é uma zona danada. Ô Marcelo, informação do Google aqui que o Vidal botou, Buda nasceu em 564 a.C. Então foi lá perto dos 500 mesmo. Porque essas datas são aproximadas, tá? 500 a.C. é aproximado. Então, o que marcou o fim do período védico foi o nascimento de Buda. 564 é lá para os anos 500 a.C. Tá? Google informa. Google informa. Então, depois do período védico, uma boa sugestão, eu não posso falar isso abertamente numa palestra aberta, bom, aqui a gente está na internet, né? Mas
Depois disso, meu amigo, esquece a Índia. Esquece. Sabe? Mas o conhecimento que ficou ali foi escrito em livros. Esses livros são chamados de os Vedas. Na verdade, Veda só é o conhecimento recebido. Mas como foi escrito em vários livros, o pessoal colocou no plural, os Vedas. Então é isso. Começou recebido, depois foi transmitido e depois foi escrito. E estamos nós aqui, interpretando essas escrituras. Tá? Ô, Marcelo, eu tenho informação, queria que você confirmasse, se tem a ver, do período que esses livros foram escritos, tem a separação Rig Veda, não sei o que Veda, são 4, são 5? 4. E como é que é? Nossa, você está bem informado, hein, Paulo? Gostei. Ó, na parte inicial dos Vedas, os primeiros 500 anos, onde o pessoal era mais elitizado ainda, né? Os Vedas foram escritos em 4 livros. Vou até pegar 4 papéis aqui. 4 papéis. Eles escreveram em 4 livros os Vedas. 1 livro, 2 livros, 3 livros, 4 livros. Eles resumiram nessa didática. Por que essa didática dos 4 livros? Porque eles acharam assim melhor. Então, tem o Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda e Atharva Veda. Cada um com uma característica, mas esses 4 Vedas, na parte inicial, olha, cara, eles, só para você ter uma ideia, não tem nem em português. Sim. Né? Tem literatura em sânscrito, em alemão o alemão tem bastante coisa dos Vedas, viu? E em inglês, eu acho que nem tem. Se você chegar assim eu quero ler sobre o Rig Veda, todinho. Não tem em português, não. O que acontece? Esses 4 livros iniciais dos Vedas, Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda e Atharva Veda, cada um tem uma característica. Mas eles meio que escrevem fria e objetivamente o objetivo dos Vedas. E eles têm, e muitos deles, têm até uma coisa litúrgica, sabe? Como o sacerdote tem que fazer numa ritualística, Sim. Sabe? Uma parte dele tem bastante isso. Pronto. Esses são os 4 livros iniciais. Muitos estudiosos dizem o seguinte, esses 4 livros, eles são os Vedas. A partir daí, são os livros de interpretação desses 4 livros. Só que os livros de interpretação, eles esclarecem muito mais do que os 4 Vedas iniciais. A Bhagavad Gita, que é o livro que nós mais conversamos aqui, né? É um livro de interpretação. Então, muitos autores dizem que Bhagavad Gita não é um livro dos Vedas, é um livro da literatura complementar dos Vedas. Então, os Vedas mesmo, na parte inicial deles, eles foram escritos nesses 4 livros. Quando escreveram esses 4 livros, eles se tornaram herméticos. Tipo, ninguém mexe aqui. Ninguém mexe. Como foi escrito, está até hoje. Pronto. Mas... E está em sânscrito, então? Em sânscrito. Foram todos escritos em sânscrito. E a partir daí vem a literatura complementar, que é enorme, né? Enorme. Esses Vedas iniciais, os 4 livros, eles têm tudo que você imagina. Tudo, qualquer coisa. Tem a arte da guerra, tem construção, tem matemática, sânscrito, né, que é a língua local, tem macumba. Opa. Tem macumba. Assim, como você vai fazer para você conseguir o que você quer, para destruir os seus inimigos, tem para ter saúde também, tem tudo que você quer, tudo que você quiser. Mas uma parte desse conhecimento, uma parte, que é cerca de 30%, mas esse número
um pouco chutado também. 30% desse conhecimento, dos Vedas iniciais, dos 4 livros, ele é destinado ao objetivo real dos Vedas, que é aquilo que eu falei antes, que é o conhecimento do eu, o eu infinito, Brahman, Deus, eu e o Pai somos um, sabe, o objetivo espiritual dos Vedas, que é o objetivo verdadeiro. Por que os Vedas existem? Esse objetivo dos Vedas, o objetivo mais profundo, real, é chamado de Vedanta. Vedanta. Então, Veda e Vedanta é a mesma coisa? Não, mais ou menos. Vedanta é o objetivo espiritual dos Vedas. Quem eu sou de verdade? O que é Deus? Como eu faço para comungar com Deus? Sabe? O que acontece quando a gente chega nesse nível? Quais são os 1000 exercícios que a gente pode fazer para essa comunhão com Deus? Então, os Vedas, esses 30%, se destinam a essa parte mais elevada. E para essa parte mais elevada, que é o Vedanta, existe a literatura complementar, que é a Bhagavad Gita. Bhagavad Gita e as Upanishads. Uhum. E uma parte da mitologia védica. Mitologia mesmo, com personagens, né? Shiva, Ganesha, personagens védicos, né? Uma parte da mitologia, a Bhagavad Gita e as Upanishads. São as principais literaturas complementares que se destinam a dar o método para conexão com o nosso verdadeiro eu, conexão com Deus. O que eu faço aqui com vocês é apenas o Vedanta. Uhum. Apenas essa parte de conexão com Deus. Tipo, eu e o Pai somos um. Sabe? Mas os Vedas, eles explicam de uma forma bastante grandiosa esse processo de comunhão com Deus. Bastante, assim, com detalhes. Os Vedas são chatos no detalhe, sabe? E essa comunhão seria o quê? O yoga? Yoga, a palavra yoga é uma palavra em sânscrito que significa união. Yoga significa união. União é união com o nosso eu infinito, com Deus. Exatamente isso, Paulo. Essa comunhão é o yoga. Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, seria a mesma coisa que ele falasse, eu e o Pai estamos em yoga. Estamos em união. Mas, assim, esse processo do yoga, o processo de comunhão, de união, é muito detalhado nos Vedas, como se fossem muitos exercícios, sabe? E explicações teóricas, até da constituição do universo, da constituição desse eu infinito. O que Jesus fala porque, na verdade, aqui o Paulo de Tarso é um grupo espírita, né? Então, o que Jesus fala é a mesma coisa que os Vedas falam? É a mesma coisa, sim. Com certeza que sim. Talvez da essência, né? Jesus pega uma parte do Vedanta, uma parte que os próprios Vedas dizem que é uma parte essencial, que é Bhakti. Bhakti é amor, adoração. Então, Jesus pega uma parte essencial do Vedanta e se dedica exclusivamente a ela. Então, os Vedas, eles falam exatamente o que Jesus falou, só que muito mais. Sabe, tem uma explicação teórica do universo, da constituição do ser humano que Jesus não abordou. Por que Jesus não abordou? Não sabemos. Talvez ele tenha tido 3 anos de vida só, né, de divulgação dos ensinamentos dele. Ou, e aí, se ele tivesse mais tempo, talvez ele abordasse, né? Ou ele considerou aquela, na época, a mais importante mesmo. Ou
quem sabe o que eu particularmente acredito, mas não tem validação histórica nenhuma, é só na minha cabeça louca de Marcelo. Deixa eu ver se bate com a minha. Bate com a minha, vamos ver. O que eu acho é o seguinte: é impossível um ser tão grandioso como Jesus, né? Viva Jesus, salve Jesus Cristo. Um ser tão grandioso como aquele restringir o conhecimento a apenas uma parte. Sim. Não cabe na minha cabeça de Marcelo isso. Na minha cabeça de Marcelo cabe que ele deu todo o ensinamento, todo, que a gente poderia compreender naquela ocasião. Se ensinasse mais, a gente não ia ter condição de receber, porque não ia entender nada, né? Mas na minha cabeça louca de Marcelo, um avatar, ele, tipo, cagou para isso. Ele pegou o ensinamento e deu, e entende quem quiser entender, e dane-se. Tipo assim, aquele ensinamento recebido, eu vou ensinar tudo. Um avatar na minha cabeça. Aí é conversa de barzinho. Não estou falando mais de historiadores, não. Estou falando aqui papo. Né? Só temos eu, você e a Norma aqui, né? Os outros são invisíveis, né? Então eu não tem o Gilson, tem a Cláudia, tem a Regina. São invisíveis, né? Então, para mim, estou conversando com a Norma e com você. Aí é o seguinte, Paulo e Norma, na minha cabeça de Marcelo, um ser tão grandioso como Jesus, ele chega e ele põe tudo na mesa. Gente, é isso. Ele põe tudo. Mas por que eu acho que a gente não sabe tudo o que ele falou? Eu acho, na minha cabeça, que é o seguinte, eu gosto muito de história. Eu estudo história como hobby. Quando Roma incorporou, por motivos sociais, políticos e econômicos, incorporou o cristianismo como religião oficial, teve aquele imperador que é o Constantino, né, que até deu origem ao nome Constantinopla, e ele, quando ele incorporou o cristianismo, os romanos, muito perspicazes e muito... Pode falar palavrão aqui? E muitos filhos da puta, porque eles eram filhos da puta demais, os romanos. Então, muito de uma índole horrorosa, como temos até hoje essa índole muito horrorosa. Quando eles incorporaram os conhecimentos de Jesus, o que eles fizeram? Esse aqui não é bom, não, para a gente, não. Risca. Risca esse aqui. Risca esse aqui também. Esse aqui risca. O imperador Constantino deve ter chegado lá e com a sua equipe de pessoas horrorosas e saíram editando o conhecimento de Jesus Cristo. E o cristianismo foi incorporado como religião de Roma, todo editadinho. O próprio Jesus falou: o meu conhecimento vai ser todo cortado, os galhos, os ramos, tudo isso vai ser cortado. Na minha opinião de Marcelo, o governo romano, por interesses políticos, econômicos e sociais, incorporaram o cristianismo e cortaram muita coisa. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que nós perdemos, né, com isso? Mas isso é a minha opinião de Marcelo. Porque quando eu conheci os Vedas, eu falei, Jesus não pode não ter falado desse assunto. Também não pode ter falado desse. Eu acho que Jesus falou de tanta coisa, mas nós aqui não tivemos o merecimento de tanta grandiosidade. Não tivemos. Mas mesmo assim, a força dele é tão grande que o pouco que chegou a nós chegou com força muito grande. Mas eu rezo a Deus que o mundo ainda tenha a oportunidade de receber os ensinamentos que foram todos editados por Roma. E os Vedas, por isso que eu me encantei pelos Vedas. No início, eu era cristão bastante, eu sou cristão até hoje, viu? E eu vivia na igreja aqui de Botafogo, eu moro em Botafogo. Aqui na Vontade da Pátria tem a Igreja da Lagoa. Veja só, eu estou em Botafogo e a igreja é a Igreja da Lagoa. Mas era aquela igreja em frente à Rua da Matriz, ali.
Eu vivia ali, eu almoçava e jantava com os padres. Na época eu tinha uma menina que era minha namorada, que ela morava na casa paroquial, eu era Marta, né? E aí eu vivia lá com a Marta na casa paroquial, vivia com os padres, e eu adorava, eu vivia nas igrejas, eu dava aula não, eu auxiliava no estudo de primeira comunhão das crianças lá, tocando violão e cantando com as crianças, e eu era um fascinado, como sou até hoje, pelas palavras de Jesus. Mas quando eu conheci os Vedas, eu falei, meu Deus, os Vedas explicam, falam exatamente do que Jesus falou, mas com uma muito mais amplo o ensinamento, muito mais. E quando a gente estuda os Vedas, eu, no meu caso, aí é que eu entendi de verdade as palavras de Jesus. Quer dizer, os Vedas me ajudaram a entender Jesus Cristo. E se não fossem os Vedas, eu diria, eu, particularmente eu, não teria entendido Jesus como eu entendo hoje. E eu até ouso dizer, mas eu posso estar completamente errado, que é impossível uma pessoa, só com o ensinamento que nos foi permitido passar por Roma, entenda amplamente Jesus. As pessoas acham que entendem, mas não entendem, não. Como eu achava que entendia. Marcelo, essa teoria aí que você colocou, eu já sou um adepto seu. Se fizer uma seita, eu vou atrás de você, tá? A Dani está falando, boa, boa. Ah, que bom, que bom. Pô, porque, cara, pô, Paulo, não tem como ser daquele tamanho, falar um ensinamento pela metade. Não, não tem. Não tem. Ele falou tudo, tudo. Pá. E as pessoas editaram. Pô, mas, mas Mas ele também prometeu, tá lá numa das passagens, o Cristo Consolador, que no fim dos tempos ele enviaria um Consolador, que iria nos ensinar sobre todas as coisas ainda não ditas, que justamente se considera como o Espiritismo codificado por Allan Kardec. Aí vem, é mesmo? Então, aí vem a ligação, a existência dos espíritos, a comunicabilidade dos mundos, a pluralidade das existências, a reencarnação, e etc, etc, etc. O Espiritismo vem colocar e ensinar claramente, né? Porque o cristianismo foi, como você falou, né? Foi desviado, né? é, Roma foi tudo, no fundo, é bem utilizado. Roma foi utilizada para quê? Para divulgar o ensinamento cristão. Sem Roma, o cristianismo seria hoje uma seita judaica. ah, olha que interessante. Sem Paulo, levando o evangelho até Roma, para posteriormente Roma se converter e usar o cristianismo como religião oficial, modificada ou não, né? Eles foram atingindo os objetivos dele aos poucos, né? Porque o que são 300 anos para quem fala da eternidade? E aí a coisa vem acontecendo aos poucos, né? Então, Marcelo sumiu. Alô? Marcelo? Então, Roma teve o seu papel, a França também teve o seu papel, onde foi revelado, onde tivemos as revelações dos Espíritos, codificado por Kardec. Não frutificou lá, né? Porque hoje você vai na França, em Paris, Allan Kardec é um mero, o Hippolyte Léon Denisard é um mero desconhecido, né? Espiritismo em Paris não existe. O que existe algumas referências e é dito que pela espiritualidade que o espiritismo se transportou, entre aspas, de Malicuia para o Brasil, onde ele seria realmente... Ih, caiu. A Dani está informando aqui que
internet deles caiu. Então, só fechar o pensamento aqui para ver se eles voltam. E aqui no Brasil, com a série de espíritos que estavam lá na França, prontos para trazer as revelações, esses espíritos foram transpostos para cá, para reencarnarem aqui no Brasil, e aqui no Brasil ter concluída, finalmente, a missão de Kardec. Daí a gente vê a presença de tantos médiuns, de Chico Xavier, de um Divaldo Franco, de um Ivone Pereira, de tantos e tantos irmãos, de tantos livros, de tanto conhecimento, de tantas casas espíritas cristãs, né? De tantas instituições religiosas de matriz africana, que também trouxeram os seus ensinamentos e contatos com a espiritualidade. Voltou? Voltou. O microfone está fechado, Marcelo. Pronto, acho que abriu agora. Agora é contigo. Vai em frente. Não sei o que aconteceu aqui. Eu só te escutei quando você disse, nada acontece por acaso. Se não fosse Roma, o cristianismo seria uma seita judaica. E se não fosse Paulo também, né? Que Paulo que ajudou a divulgar o cristianismo lá naquela época. E aí o cristianismo foi levado, chegou a Roma, de Roma para o mundo. E do mundo para a França, onde o Allan Kardec foi incumbido de verificar as primeiras manifestações espíritas, fazer a codificação espírita. E como a França também não divulgou isso, muitos desses espíritos da codificação foram transplantados aqui no Brasil, onde se juntou com as almas, né, os espíritos dos nossos irmãos negros, do qual o Gilson aqui é o grande representante, que vieram da África, trazendo todo o conhecimento que eles tinham também de espiritualidade, que, por sua vez, é oriundo do Egito, que desceu o Rio Nilo, ensinando toda a África. E aí a coisa se juntou aqui. Brasil, país, pátria do Evangelho. Ah, é? Aqui é considerada a pátria do Evangelho hoje em dia? Que maravilha! O bordão espírita. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Caramba! Sabia disso, Dani? Não? Gostei disso, eu não sabia disso, não. Mas a palestra é sobre os Vedas. Também foi. Porque a França não quis divulgar, né? Não houve aceitação, cara. A França era muito católica, era muito protestante, eles eram muito fechados, eles não aceitaram. Teve até o Alto de Barcelona, que eles queimaram vários livros de Kardec, aí que o espiritismo foi começando a ficar conhecido, e vieram para o Brasil. E aqui é que o espiritismo existe como doutrina, né? Uhum. Mas qual foi a participação da África nisso? O conhecimento da França foi parar na África como? Não. O conhecimento da França veio, os espíritos vieram para o Brasil. Juntamente com isso, na colonização, os negros africanos trouxeram o conhecimento de espiritualidade que eles tinham. Entendi. Os candomblés, das nações, né? Que, por sua vez, foram aprendidos com os povos que desceram ao Egito através do Rio Nilo. Entendi. E divulgaram o ensinamento em toda a África. Entendi. Tá. O Nilo antigo, no Egito... Egito antigo. Olha, tá. Interessante isso, hein? Interessante. Essa eu não sabia. Que bom, nós estamos aqui no Brasil, podemos divulgar essas coisas, sem problema nenhum. E você, Marcelo, que gosta de história, depois você estuda isso. Por que os hindus têm a pele tão morena, quase negra? Você vai ver que
a geografia, a geologia da Índia é como se fosse um pedaço da África incrustado na Ásia. Então, houve também uma mistura aí. Dizem, né? O pessoal da teosofia e outros, né? Que houve uma mistura aí nessa questão. Que interessante. Ou seja, quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que não sabe, né? Isso é ótimo. Exatamente. Eu aprendo contigo, aprendo com o Gilson aprende comigo, e a gente vai trocando e vamos embora. Vamos. Legal. Isso é bom. Você faz uma duplicidade de... Você se teletransporta de um quadradinho para o outro aí, né? Aí você tem que fechar o microfone de um deles, senão fica dando eco. Eu acho. É que Oi, Paulo. Ih, agora ficou tudo mudo. Vai. Cláudia levantou a mão. Pronto, agora eu tô te escutando. Estou de lado. Você falou... Tá me escutando? Você está falando alguma coisa, Paulo? Paulo está fazendo uma bilocação ali. Oi, agora melhorou. Melhorou, então, né? Estava muito perto. Tá. Você falou desse negócio da Índia. Realmente, a Índia, mas aí nos primórdios, muito primórdios mesmo. Talvez nem tenha existido a raça humana ainda. Talvez tenha sido essa época que os vírus foram recebidos, não sabemos. Não sabemos e não temos registro disso. Mas, de fato, a Índia quando era um continente único, né? A Índia provavelmente era um cucuruco ali que ficava na África mesmo, que se deslocou e bateu no continente que hoje é o asiático. Quando a Índia bateu no continente asiático, quando bateu, deu uma enrugada na terra. Esse enrugamento são os Himalaias. Então, mas num período muito antigo mesmo, talvez nem tenha existido o ser humano ainda. Quando a região da Índia antiga, mas isso é bem antigo mesmo, assim, o povo original de lá, tipo de deixa eu pegar a época. Tinha uma civilização do Vale do Indo. São as civilizações do Vale do Indo, que rolou assim de 3.000 ou 2.500 a.C. até 1.500 a.C. Tinha uma civilização ali que eram pessoas de pele escurecida, né? Mas realmente a Índia é um cucuruco que saiu da África, mas não é só da África, era aquele continente uno, sabe? A Terra era um monte de água com um cucuruco no meio de terra. Um planeta esquisito esse, né? Aí depois se quebrou tudinho e a Índia se juntou lá no continente asiático. Beleza. Mas nem existia ser humano nessa época. O fato é que, num período muito antigo, as pessoas lá na Índia eles tinham a pele enegrecida. Só que esse negro da Índia, olha que interessante isso, ele é considerado o negro de verdade. O negro, quer dizer, lá na Índia eles são considerados negros. Mas eles têm um tom, é um negro azulado. Eles têm um tom azulado no negro dele. O negro africano tem uma parte do negro africano, bem negro mesmo, que ele tem até um tom de azul. Mas aquele é preto, sabe? É preto que nem o preto desse relógio aqui, sabe? Tem um preto mesmo, que é esse aqui, na África, mas a maior parte do negro africano
ele tem um tom amarronzado. É um preto misturado com marrom. O da Chocolatado. Índia, olha só que interessante, o da Índia, o negro, tem um toque de azul. E eles não têm aquele cabelo assim, tipo bombril, sabe, enroladinho. Eles têm um cabelo assim, ondulado. Aí, depois, lá para os anos 2000 a.C., não sabemos quando, teve uma chegada de povos do Ocidente, de olho redondinho. Era um povo branco, a história dá o nome de os Árias. Daí vem a nomenclatura, os arianos, né? Uhum. Então vieram os Árias do Ocidente. Não se sabe da onde. Pode ser da região da Grécia, da Alemanha. E aí, essa galera que veio do Ocidente, os Árias, se misturaram com esses negros indianos. E até hoje tem esses negros indianos de pele bem escura e de uma leve tonalidade azulada, e também tem os brancos. Por isso, lá, apesar de estar na Ásia, eles não têm olhos puxadinhos, eles têm olhos redondinhos, porque esses negros tinham olhos redondinhos e a influência e os árias também tinham olhos redondinhos. Então, toda a mitologia védica, você vê que os personagens, se você colocar no Google, os personagens da literatura védica, alguns são azuis e outros são branco, rosado. Krishna, Shiva, eles são azuis. São negros. Por quê? Porque eles são dessa galera negra. Uhum. Inclusive, o nome Krishna, a palavra Krishna, a tradução literal de Krishna é o negro. Krishna significa o negro. Também significa aquele que atrai. E com o dom arado, aquele que puxa para si, por causa do radical Kri, também tem isso, né? Krishna é aquele que puxa para si, mas também tem o negro. Tem até um dos Vedas que é Krishna Veda, que é o Veda negro. Então, o negro indiano, ele é representado como um ser de pele azulada. E o branco, ele é representado como branco mesmo, aquele branco rosado, assim, o branco clássico, né? Ambos de olhos redondinhos e de cabelos ondulados. E não é interessante? Então, até hoje tem isso. As pessoas perguntam assim, Marcelo, por que que Krishna é colorido de azul? Aí, se você for ver na internet, o pessoal dá várias explicações, porque é o azul relacionado ao infinito do céu, do cosmos. Não tem nada disso. É Uhum. porque a cor da pele é essa. Só isso. Mais nada. É a cor real da pele. É simples assim, né? Simples assim. E lá não tem, porque não tem mesmo uma diferenciação por cores de peles, entendeu? Não tem a menor diferença. Teve no início no início mesmo, e aí teve uma diferenciação, sim, dos áreas, assim, os povos locais lá, eles tiveram uma certa hierarquia, um certo, não sei se é preconceito, sobre os povos que chegaram para dominar. Durante um tempo, eles talvez tenham sido colocados como uma raça, como uma qualidade inferior de pessoas. Eu esqueci o nome dessas pessoas. Eu esqueci o nome desse povo. Esqueci, porque eu não estou lendo um texto agora. Daqui a pouco eu lembro. Esqueci o nome desse povo. No início, talvez esse povo local tenha sido assim desconsiderado mesmo. O povo original das civilizações do Vale do Indo, eles tenham sido considerados como uma classe inferior no início. Mas depois, no período védico, não tinha mais nada disso.
Mas depois do período védico, depois, quando acabou aquela pureza dos Vedas, voltou a ter preconceito de novo. Depois do período védico. Casta, cor, tudo isso surgiu aí? Dos Vedas não falam disso não, viu? Agora, depois, as pessoas mal intencionadas e que houve, Paulo, caramba, quando a gente estuda a história dos Vedas, os Vedas foram criados, né? Naquele processo que eu falei, foram escritos. Na segunda parte do período védico, que eu falei que tiveram várias literaturas de apoio, complementar aos Vedas, né? Literaturas que explicam os 4 Vedas originais, aqueles 4 livros originais. Mas tinha uma galera também da oposição, sabe? Uma galera que fazia o mal, que usava para interesses pessoais, isso sempre teve. Uhum. Até tem um livro antigo, que é o Dharma Shastra, que as pessoas que não entendem muito dos Vedas dizem, ele é um livro védico. Não é, não. Tinha uma galera que distorcia o conhecimento védico, isso ainda dentro do período védico, viu? Tinha uma galera da oposição que usava os conhecimentos védicos para interesses políticos, econômicos e sociais, que nem os romanos fizeram também, igualzinho. Tinha essa galera também, viu? Tinha. E essa galera começou a se tornar tão poderosa e tão influente. Quando nasceu o Buda nasceu para quebrar isso. Ele falou, gente, tá demais isso. Vocês estão distorcendo muitos Vedas. E aí nasceu Buda para corrigir essas distorções. Você vê que seres humanos distorcendo conhecimentos espirituais sempre existiram. E também existiram nos Vedas, viu? Também. Então, essas pessoas que dizem que os Vedas criam castas sociais, que isso tudo é distorção, viu? Isso não existe. Uhum. Não existe. É conhecimento distorcido mesmo. Né? Eu posso até dar uma aula sobre essas castas, são os Varnas. Os Vedas, eles falam dos Varnas. São os diferentes tipos de pensar dos seres humanos. São apenas 4 tipos. Eles chamam isso de castas. Mas não são castas econômicas que geram preconceitos, classes sociais. São diferentes formas de pensar. A galera da oposição criou isso como se fosse preconceito e classes sociais distintas, uma subjugando a outra. Não é nada disso. Tem uma galera da oposição também. Né? Viu isso muito antes de Cristo, hein? Foi fundo, hein? O babado é pesado. Marcelo, nosso tempo está acabando, né? obrigado pela tua participação, mais uma vez, sempre rica, trazendo muitos conhecimentos. E encerra para a gente aí com a prece, com mantra, com violão, com o que você quiser. Então vamos fazer uma reflexão. Não é a prece, não. Eu não gosto muito, sabe? A gente faz assim, olha, esse conhecimento, imagina, cada um na sua cabeça, imagina na loucura. Eu tenho uma cabeça muito louca, e muito, muito louca mesmo. Acho que eu sou até meio perturbado. Eu fico imaginando coisas, então todo mundo vai entrar nessa loucura. Imagina esse conhecimento inicial que foi revelado para nós. Imagina isso, imagina tudo na sua cabeça. Imagina isso. Aquele conhecimento poderoso, tudo. Tem essa coisa horrível da história, dos seres humanos cortando tudo, mas tenta, de alguma forma, muito na loucura de cada um, se conectar com esse ensinamento primordial, sabe? Como se fosse trazido pelo próprio Deus, sem edições humanas, sem nada, sem cortes humanos, sem nada. Essa coisa pura e forte e que dá um alento no coração, sabe? Que estrutura a nossa alma, sabe? Dá uma paz, uma força muito grande. Parece que nos purifica. É uma coisa muito grandiosa. Procura, assim, na imaginação de cada um, pensar
Como seria esse conhecimento, essa força de Deus? Como seria isso dentro de nós? Nossa, que leve esse questionamento aí para a nossa vida, para o nosso dia e tudo, porque Jesus falou, quem pede, recebe. Ele estava se referindo a isso, ao Deus. Quando você pede e entra humildemente, com força, meu Deus, o que é esse Deus e tudo? Vai rolar uma conexão. Então tá aí a oração para a gente aí. A gente vai ficar com essa força de Deus que foi revelada há muito tempo para a gente. Tá bom? Tamo junto.